É, isso, o Pareto, ele basicamente é uma maneira de você analisar aonde colocar seus esforços. Ele é um pouco famoso na, na engenharia, eles usam um pouco desse princípio, porque assim, você vai fazer um estudo aonde você vai pôr a sua energia. E assim, numa média, dentre um, um estudo, uma visualização que o Wilfred Pareto teve no século XX, e ele começou a observar que, por exemplo, 20% da população italiana tinha 80% da terra, um exemplo simples. E isso a gente pode ir colocando em várias áreas da vida. Por exemplo, para você melhorar a sua vida em 80%, você tem que tratar 20% das coisas. Só que assim, a gente não pode confundir com uma questão de esforço. Não é colocar 20% do esforço. É tratar 20% das causas, entendeu? As principais, né? Exato. Porque assim, não dá para abraçar tudo ao mesmo tempo, seja em várias áreas da vida, inclusive em empresas e tudo. Então, você vai focar, por exemplo, um exemplo de comércio. 20% dos produtos são os que geram 80% das reclamações. Então, é um princípio que ele vem, eu pelo menos vi, que eu achei interessante, para utilizar principalmente em decisões na nossa vida, entendeu? Você analisar o que você quer fazer, onde você quer chegar e olhar as coisas, 20% das coisas que são mais importantes. Tipo, às vezes você está querendo fazer uma dieta super top e tal, quando na realidade você precisa começar primeiro a comer aos poucos melhor. Você precisa fazer uma atividade física, que são pequenas coisas que num agregado vão promover a maior parte das mudanças. 20/80 é apenas uma média ali. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, Eu- mas é basicamente isso. Interessante, interessante. Tô com uma frase na cabeça esses tempos que na nossa vida nada é singular. Tudo ele abrange todas as áreas. Tudo pode ser a coisa mínima que for da atitude que a gente está tomando naquele momento, ele de algum jeito está abrangendo toda a parte da sua vida ali. Uma vez eu consegui imaginar uma linha de pensamento como se os traumas na nossa vida funcionassem como raízes. Sabe a divisão de como é um raio? Que ele solta e ele sai soltando dois em dois, como se fosse galhos de árvores assim? Em- Bifurcações, né? Exato. Então as nossas atitudes, na verdade, eles são fractais de um centro. E eu acredito que esses 20% pode ser esse centro, sabe? Os 80% é a ramificação de tudo. Um exemplo. Preciso ser melhor em futebol. Além do futebol, se eu treinasse uma coordenação motora, na hora que eu chegasse no futebol, eu já teria uma habilidade em me movimentar, em correr. Depois eu treinaria a bola, entendeu? É mais ou menos como se a coordenação motora fosse os 20% e o jogo de bola e o resto seria os 80%, sabe? Que tudo Sim. tem um centro, tudo tem uma raiz do problema, da causa, e pra gente conseguir achar essas causas, a gente tem que ir diretamente no centro. Não sei se eu fui claro. Muito. Sim. Eu acho que faz total sentido, é bem isso mesmo. A questão da ramificação, velho, pra mim é isso. Eu não tenho mais dúvidas do quanto que a gente tá absolutamente integrado em um organismo. Tipo assim, vamos pensar da seguinte forma: o universo é um organismo, o sistema solar é um organismo, o planeta é um organismo, a natureza é um organismo, a sociedade é um organismo, o ser humano é um organismo. Então, cada indivíduo é um organismo. E aí, dentro desse organismo, a gente tem várias áreas e todas elas estão conectadas de alguma forma, Uhum. todas elas. Então, não tem como você excluir alguma coisa
dessa conexão, pode até ser que você, tipo assim, por exemplo, uma dessas conexões não esteja tão ligada com alguma outra coisa que você queira trabalhar, mas certamente está. Vamos falar, relações sociais, por exemplo. Eu quero me desenvolver, eu quero me socializar melhor. Eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar única e exclusivamente socialização, então vou, tipo assim, com máximo de frequência, vou me colocar em situações de socialização, vou me expor à socialização. Não, você tem outras coisas para trabalhar. Você tem, por exemplo, trabalhar a sua autoestima, trabalhar a sua imagem, trabalhar a sua dicção, você tem que trabalhar o seu pensamento, você tem que ter uma linha de raciocínio para você poder compartilhar com pessoas, entendeu? E aí todas essas coisas somadas vão aperfeiçoar a sua socialização. Tipo Exato. assim, é como se fosse o treinamento para você partir para aquilo que você quer de fato. A ligação é exatamente essa. E acredito que a ideia do Pareto também esteja um pouco relacionada a isso, né? Você atribui essa questão ao que realmente importa na causa que você quer. É que o Pareto falou que, tipo assim, ele especificou algumas coisas, né? Mas isso aí você pode jogar para qualquer coisa. Para a vida, por exemplo, entendeu? Eu quero trabalhar isso. Vamos ver dentro desse quesito que você quer trabalhar o que realmente importa, o que é mais eficaz, o que é mais importante, entendeu? E trabalhar isso, porque isso vai representar 80% do resultado final daquilo que você quer melhorar, aperfeiçoar e tudo mais. É igual a gente está trabalhando agora, por exemplo, a questão de desenvolver alguma coisa para melhorar a nossa visibilidade, melhorar a nossa publicidade, melhorar o nosso alcance, o alcance da nossa voz e tudo mais. Então, o que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar em algumas coisas. Não adianta a gente, sei lá, sair distribuindo panfleto, entendeu? Que é uma forma, por exemplo. Não, a gente tem que trabalhar com inteligência. O que a gente tem que melhorar? Não, a gente vai construir uma marca, a gente vai organizar as nossas ideias, a gente vai fazer um projeto, vai fazer um plano, a gente vai executar o plano, vai fazer um episódio piloto, vai analisar o episódio piloto, vai programar um próximo, entendeu? É exatamente essas questões. Sim. Quando você começa a entender que tudo está ramificado e você precisa atuar com uma certa nível de relevância bem parecido em várias coisas para você poder chegar no objetivo final, as coisas parece que ficam mais simples e fluídas. Além do que você se aperfeiçoa também em outras áreas que você nem, tipo assim, meio que você achava que você não precisava, né? Exato. Uma coisa que eu posso classificar como 20% é a leitura, cara. Porque a leitura, ela facilita o seu planejamento de frases, você fica mais confiante em impor a sua opinião, porque você fica mais confiante até na sua dicção, você não Sim. trava no seu jeito de falar, sabe? Então, eu posso dizer que é uma base, né? Eu acho que os 20% a gente pode tratar como base, e a leitura entra muito nisso. Entra É. muito nisso. Eu Portfólio de diria, palavras, né? eu diria o aprendizado, tá ligado? Aham. Eu acho que a leitura é uma forma de aprendizado e acho que tem algumas maneiras de se aprender e o livro é uma das melhores. É incrível o que você pode aprender com livros hoje em dia. Sim. Inclusive, tipo, você tem acesso, você não precisa nem comprar o livro, tá ligado? Dá pra você achar e ler. E só que eu acho que às vezes tem informações também em vídeos, dependendo como você vai, as áreas que você vai tendo interesse, por exemplo, dentro de um YouTube ou uma plataforma de algum curso que também são formas de adquirir esse conhecimento que te dá essa base, que te dá essa confiança. Porque eu acho que assim, quando a gente está falando sobre algo que a gente acredita, sobre algo que a gente tem algum domínio, a gente precisa ter agregado um conhecimento. E a partir desse momento você percebe que, tipo, velho, eu tenho um conhecimento para não falar besteira. Eu não sou o dono da verdade, mas eu já me sinto seguro para falar porque eu tenho uma base nisso. Sim. Então, acho que essa é, assim, uma das armas. E eu classificaria, além da leitura, principalmente a aprendizagem. Sim, faz sentido. Uma coisa que a Vivi mandou esses dias num vídeo do Karnal, do Leandro Karnal, que eu achei interessante. Eu não lembro exatamente qual era a abordagem dele, mas ele falava sobre você se tornar uma pessoa interessante. Eu não lembro qual que era a finalidade que ele atribuía, o para quê. Mas só a ideia de se tornar uma pessoa interessante, que ele falou, para você se tornar uma pessoa interessante, você precisa ter variedade. Ué, mudou, caiu?
Isso aí, mano? Ele desligou. Não. Ah. Se você precisa ter variedade de abordagens, entendeu? Não adianta. Não que não adianta, mas isso vai te limitar tudo, vai te limitar muito. Você Sim. deixa de ser interessante quando você só consegue atuar em uma única linha de raciocínio, em um único pensamento. Por quê? Porque aquilo lá em algum momento vai se tornar maçante, entendeu? Vai se tornar enfadonho. Então, assim, quando você tem ramificações, que você consegue saltar de assuntos, pular, explorar coisas diferentes, ou então abordar um tema dentro de um outro tema, isso facilita muito com que as pessoas continuem te ouvindo, com que as pessoas, óbvio, que tem que ter um controle sobre isso para que a gente não fuja, mas para que as pessoas continuem te ouvindo e percebendo que você consegue explanar sobre várias coisas, ainda que nós não sejamos especialistas tipo assim, em muitas coisas. Nós temos nossas especialidades, mas a gente consegue abrir o campo de visão para vários outros assuntos. Além do que isso influencia muito na criatividade também. Nossa, sem dúvida. Sem dúvida. Te abre um leque de informação, né? O Sim, conhecimento te abre esse leque. É o que a gente falou no nosso primeiro episódio lá do podcast. A curiosidade te curiosidade. faz você ter facilidade na vida, porque ele te abre o leque de conhecimento e te ensina como se pôr em em alguma determinada situação ali, entendeu? Que Sim. se você consumir, igual se fosse, não consumisse, eu já fui assim. Eu usava a internet muito pra jogar. Então eu Uhum. tinha conhecimento sobre o jogo, mas só que outros tipos de conhecimento eu não tinha. Então, depois que eu parei de jogar, comecei a ter uma leitura melhor, então eu consegui me aprofundar em alguns tipos de assunto e até meu tipo de conversa, como eu converso, como eu me porto, como eu exponho a minha opinião, sabe? Mudou completamente. Mudou Isso completamente. é muito legal. Ontem, falando um pouco sobre criatividade, eu estava pensando na abstração, né? A capacidade do ser humano tem de abstrair, de imaginar coisas que, sei lá, coisas inimagináveis, entre aspas, né? Se for imaginado, não é inimaginável, mas pensando que, tipo assim, cara, ontem a gente foi tentar ver, ontem teve uma chuva ontem não, na verdade está tendo um evento de chuva de meteoros, o Eu vi, Itaquáridas. tá tendo, né? E aí, mas ontem era considerado pico, essa madrugada, né? Eram uns Aí, 60 meteoros por não sei quanto tempo lá, não era uma coisa. falaram que, tipo assim, tipo, numa recessão podia chegar a 120 por hora. Carai. Não que você vai olhar pro céu e vai ter um monte de rasgo, né? Mas, tipo assim, a probabilidade de você Cara, ver um aumento. já que a gente tá falando disso, a gente foi na House. Ah, Pra quem não sabe, que tá vindo a gente, House é uma festa que tem aqui em Araçatuba. Cara, a gente aham. viu um meteoro gigante, né, amor? Cara, ele rasgou o céu assim, ó. Tipo, e você conseguia ver ele desfazendo, assim. Cara, Sim, coisa mano. de doido. Da Que hora, velho. lindo, mano. Que lindo Não, mesmo. pra você ter visto dentro da cidade, ele era gigante mesmo. Cara, sim. E ele foi despedaçando, assim, foi bonito pra caramba. É muito louco, né? É Aham. muito gostoso isso. Então, e aí a gente tava lá, e eu olhando pro céu, né, esperando. Mas assim, nós ficamos num curto intervalo de tempo, a gente não queria ficar madrugada, porque a gente ia dormir e tal. Mas enfim, a gente tava lá brisando, eu tava conversando com a Vivi, pensando. A gente viu. Quando a gente chegou lá, a gente viu Marte, e aí passou uma hora mais ou menos, a gente olhou de novo, o Marte já tava quase em cima da gente. Aí eu olhei pra Vivi e falei assim: olha o Marte onde já tá. Ela olhou, eu falei pra ela olhar pra cima, ela falou assim: nossa, já é, avançou bastante, né? Aí a gente começou a brincar, né, sobre essa questão da rotação da Terra, né, tal, que, tipo assim, cara, imagina isso, sei lá, eu não sei exatamente quando foi que descobriram o movimento de rotação e translação, mas, sei lá, vamos chutar alto aqui, uns 500 anos atrás. Alguém estava lá olhando, analisando a astronomia, observando planetas, tal, fazendo cálculos e tentando chegar em conclusões e não sei o que lá. E aí, de repente, tá ligado? Eles estão lá acostumados a ver todas as estrelas se movimentando e ver o Sol se movimentando e a Lua se movimentando e tal. E até então, as coisas se movimentavam no céu. E aí, tipo assim, de tanto observar, de tanto analisar, de tanto fazer cálculos e pensar e refletir, principalmente refletir, mano. Isso daí deve ter sido uma abstração do caralho. Uhum. Lógico, somado à evidência dos cálculos, né? De situações. Mas eu acredito que foi muito mais abstração, de observação, de você olhar e comparar, sabe? Falar, peraí, isso acontece aqui, mas e aqui com a gente? E de repente alguém assim olhou e falou assim, mano, peraí, é a gente que tá girando. Não é o céu, tá ligado? Que tá girando em torno da Terra. É a gente que tá girando.
Você entendeu, mano? Tipo assim, É coisa imagina de isso. louco, é coisa de Mano, louco, é velho. louco. Imagina, tipo, 500 anos atrás que ninguém sabia do sistema de rotação, ninguém nunca, não existe um satélite que saiu daqui. Alguém chegou numa conclusão de que o planeta que tava girando, tá Isso, ligado? isso, isso já faz quanto tempo já, hein? Eu não tenho essa. Ai. velho. Ah, botou? Eu fui clicar aqui na aba, eu saí sem querer, porra. Ah, tá. Puta que pariu. Vamos ver quanto tempo tem isso já, mano. Vê aí quando foi que descobriram o movimento de rotação da Terra. O movimento da rotação da Terra, ou seja, o giro da Terra em torno do seu eixo, foi proposto desde a antiguidade, mas só começou a ser aceito e compreendido com maior clareza a partir do século XVI. 1600, mais ou menos. 1500 é alguma coisa. Até Não, é 1590. 1500. É Essa 1599. acertou. Nossa, é verdade, hein? 500 anos. Você falou uns 500 anos. É verdade. Caralho, que louco, né, mano? Assim, acertou, aspas, né? Acertou quando foi aceito. Inveja. Mas as Exato. pessoas, mas as Invejinha. pessoas já, não, eu não tô te zoando, não. Porque O as quê? pessoas já tinham pensado nisso antes, só Ah, não tá, era sim. aceito. Tá, concordo, perfeito. Exato. Alguém já tinha pensado, Então, exato. a ideia que você quis falar do pensamento Não, não, sim, além da é bem anterior. criatividade. Ó, Sim. cientistas como Galileu Galilei e Isaac Newton ajudaram a consolidar essa ideia como base em observações e leis físicas. Galileu, por exemplo, usou o telescópio para observar fenômenos que apoiavam o heliocentrismo. Legal. Nossa, velho, é muito louco, mano. Essa questão de a gente pensar em coisas que estão fora da nossa realidade é uma capacidade humana que eu admiro pra caralho, velho. Acho que isso tem uma parte no poema do Menestrel que eu acho que fala um pouco disso. Tipo, É? nunca diga para crianças que sonhos são bobagens, porque seria Hum, uma tragédia se elas acreditassem nisso. é verdade. E esse dia eu tava pensando, acho que, tipo, nunca diga pra ninguém, cara, que sonhos são bobagens. Porque eu acho que é triste quando uma pessoa vive já sem nenhum sonho, tá ligado? Acho que é o princípio da morte. Caralho, profundo isso, né, mano? Muito. É, Porque a- a- ontem eu tava meditando assim e eu tô com uma parada na cabeça que a gente tem. Do mesmo jeito que a gente tem os polos positivo e negativo, feminino e masculino, a gente também tem duas visões, que é a visão pra trás e pra frente, tá ligado? Existe o eixo da realidade, o pra trás a gente fica preso em coisas que aconteceu no nosso dia, e os sonhos é aquela visão pra frente, entendeu? Aquela visão que você começa a construir coisas novas e almejando aquilo. Porque eu percebi que muitas vezes no meu dia eu tava pensando só o que aconteceu no dia, tá ligado? Tipo, aconteceu isso ali, depois do almoço eu fui dormir, tipo, começar a pensar e não tava pensando em coisas novas, sabe? Não tava entendi. tendo esse olho pra frente. Não sei se Você deu pra fez um entender. Sim. vídeo sobre isso, né? É, exato. Eu tô E eu ligado. penso o sonho como é como se fosse isso, Uhum, sabe? É que faz nem sentido. a gente hoje é comprovado que a Terra gira em torno do Sol, tá ligado? Mas antes ninguém conseguia e as pessoas imaginavam isso, cara. É que nem você falou, Luiz, as pessoas olhavam, imaginavam isso, não tinha como provar. Tem muita coisa Sim, da nossa volta que não tem como provar, cara, mas a gente sente e consegue imaginar essas sim, paradas, tá exato. ligado? E não quer Sim, dizer sim, que sim. elas não existam. Exato. Do mesmo jeito Perfeito. as teorias, né? Eu acredito Sim. que conforme a evolução da humanidade, agora que a gente tá com a inteligência artificial também, as coisas começam a ser comprovadas, tá ligado? Mas É, muita gente já falam. exato. Você acha, dentro da sua linha de raciocínio, então, você acha que, tipo, usando meditar aqui como um termo mais genérico de reflexão, durante uma meditação, uma reflexão, é importante a gente olhar
para o nosso dia de uma forma, tipo assim, analisar ele com um ponto de vista crítico, até para a gente ver o que a gente aprendeu, que é uma coisa que a Lucilena Galvão fala bastante, velho. Ela, se eu não me engano, ela pegou de Platão, que dizia que era importante a gente analisar o nosso dia e procurar pelo menos uma coisa que a gente aprendeu durante o dia. Eu não tenho certeza se era Platão, tá? Posso estar sendo equivocado. Mas ele dizia, analise seu dia e veja pelo menos uma coisa que você aprendeu de novo naquele dia. Uma coisinha que seja. Pelo menos assim seu dia já vai ter valido a pena. Então, assim, supondo que a gente faça uma reflexão no final do dia e analise o nosso dia, e você entende que é importante a gente analisar ele de uma forma reflexiva, mas também visualizar coisas que não aconteceram ainda, tipo, É. ideias, pensamentos, para colocar em prática. É isso mais ou menos que você quer dizer? Cara, eu não tenho esse costume de analisar meu dia. Eu tenho o Ah, tá. costume de analisar possíveis decisões. Então, tipo, eu tenho que Entendi, tomar uma decisão, aí eu analiso essa decisão. Mas entendi. eu tô num hábito de tentar observar os meus pensamentos. Então, Ah, é muito bom isso, né? levar consciência e ver quais são os primeiros pensamentos que está vindo na minha cabeça. E eu percebia que vinha muito pensamento do meu dia a dia do trabalho. Uhum. Que assim, não tá vindo no momento que eu estou meditando, está vindo em qualquer momento. Então, em qualquer momento onde eu estava, sei lá, lavando louça, vinha pensamento do trabalho, tá ligado? Então, a partir do Aqui. momento que eu tive consciência, eu percebi que isso era um pensamento ansioso, Entendi. sabe? Que eu não ia resolver ali na hora, que não era uma decisão que eu tinha que tomar, mas eu tava Sim. ansioso naquele momento, sabe? Então eu tento, depois que eu analiso isso, eu tento silenciar os pensamentos e depois de silenciar os pensamentos eu faço a projeção do que eu quero, entendeu? Que aí começa toda a parada dos elementos lá que eu faço. Então, Sim. são esses dois pontos. O enxergar para trás, o se tornar consciente e o olhar para frente, entendeu? São esses três níveis de olhar assim. Mas eu acho Legal. interessante também o lance de analisar o dia, né? Ver, Uhum. porque Sim. todo dia tem o seu ensinamento. Mas o que eu falei é mais por isso. É Tá. analisando os meus pensamentos, eu estava no passado ali, de Isso algum aqui. jeito, entendeu? Não tava projetando, tava Legal. só ruminando. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Legal, legal. A cara do Murilo. Que trouxa, mano. Do nada. Ai. Botei ele tapando a câmera é melhor, velho. Não, e você desligando a câmera, né? Com ela, né? Ai, caramba. Caramba. Ah, agora eu Ai, vou é. me. Esqueci. Paeiro? Tá falando paeiro também, ô Botelho? Tabaquinho. Tabaquinho? Hum. Ai, caramba. Mas eu acho que assim, igual o Botelho falou, se é pensamento ruminativo, eu acho que não é legal. Ah, É, sim. eu, às vezes, tenho muito essa mania de. Eu, na realidade, não tenho a mania de fazer isso, mas às vezes eu passo para poder, tipo, avaliar melhor meu dia e olhar e ver que eu fiz coisas, porque muitas vezes acaba entrando o sabotador na mente que fala, tipo, nossa, não fez nada e tal. Aí, de repente, eu começo a passar o que eu fiz no dia mentalmente, no final do dia, mas para esse exercício, tá ligado? Para olhar e falar, Legal. não, pô, eu realizei coisas. Legal. Mas realmente, esse estado ruminativo, é, às vezes eu penso, mas é tipo coisa que eu penso, tipo, cara, o que que eu posso fazer para melhorar isso? Coisas que vêm de uma maneira leve, tá ligado? Não é que, nossa, BO que eu tenho que resolver. Tipo, não, o que que a gente pode fazer para melhorar? No Uhum. sentido de querer fazer melhor o trampo, mas pensar de uma maneira leve sobre isso. Perfeito. Sim, E para quem é perfeito. autônomo, isso é essencial, né? Quando você é CLT, você sabe o que você fez porque você ficou ali, tá ligado? Aí você, como é autônomo, que tem que planejar a sua rotina, tá ligado? Passa o dia na correria, às vezes a gente faz as coisas no automático assim, parece que o dia não rendeu mesmo, isso é real. E é legal fazer esse filtro porque, cara, você fez muita coisa no dia, mas passou, fez algumas coisas no automático que chega no final do dia parece que não rendeu, né? Uhum. Se você fica se tendo essa visão sempre de que não rende, não rendeu, não rendeu, de repente você tá desanimado, achando que você não faz porra nenhuma. Sim.
Então, bosta. E outra, é normal, vai ter dias mais práticos e vai ter dias mais intelectuais, entendeu? Um dia é o dia do aprendizado e o outro é o dia de você colocar em prática. Então vai ter dias que você vai absorver mais do que fazer, isso é importante também. Eu aprendi isso também fazendo os vídeos no Instagram. Que eu tava, preciso fazer, mas o silêncio é importante. O silêncio é importante porque é um momento de reflexão, de retração, de absorção, de conhecer coisa nova, pra depois você expandir novamente, tá ligado? Então, oscilação, cara, é porque a gente fica num mundo tão produtivo, né? Mas só que a absorção de conhecimento é produção também, cara. Essa é a fita. A gente fica muito Não, preocupado em fazer, e, fazer, 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 fazer. Ainda mais que a gente tá na inteligência artificial agora, não é rápido, vai, 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 vai. Mas a gente precisa ter um momento de retração também, é normal. e a questão de entender que tem dias que não rendem mesmo, que você não tá bem, ou que as coisas travaram, e saber diferenciar isso, né? O lance é Perfeito. você conhecer esses dias, ter consciência deles, tá ligado? E quando você sair deles, você também voltar a ser produtivo. É que tem gente que empaca, né? Ai, nossa, pá, tô ruim esse aí, tipo assim, mas aí já tá tudo uma bosta, tá ligado? Mas é um dia Sabe, ruim, né? é só um dia ruim. Mano, uma coisa que eu conversei com o Murilo há muito tempo, mas eu lembro que a gente conversou isso e ficou bem marcado. Quando a gente tava falando exatamente isso, sobre um dia ruim. Porque tem dias ruins que realmente a nossa energia tá baixa, a gente não quer fazer algumas coisas. Só que tem algumas coisas meio que a gente tem que fazer, tá ligado? Por mais que a nossa energia esteja baixa, por mais que a nossa motivação esteja praticamente zero, a gente precisa fazer algumas coisas. Por quê? Supondo que você tem um dia ruim hoje e tem coisas que dependem de você. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Quando chegar amanhã, que você vai estar num dia legal, você vai ficar frustrado, porque ontem você estava mal e você não fez nada, e hoje, que é um dia que você está bem, você tem um monte de coisa para fazer, tá ligado? Acumularam as coisas. Então, um dia você fica frustrado porque sua energia está baixa, você fica meio borocochô e tal, e você acaba não fazendo absolutamente nada. E no outro dia você fica frustrado porque, tipo assim, você já se sente melhor, mas agora você está sobrecarregado porque várias coisas se acumularam e você vai ter que fazer, porque não vai ter jeito. Então, por mais que a nossa energia esteja baixa em alguns dias, óbvio, tirando condições, às vezes, de uma doença psicológica, enfim, algum problema que a pessoa esteja passando, mas só dessas oscilações que são normais, eventualmente a gente tem dias ruins mesmo, a gente tentar não, tipo, zerar nossas atividades, entendeu? Fazer o básico, não fazer, tipo assim, nossa, vou, que nem tem dias que eu vou trabalhar e, velho, não rende, eu sei que eu vou, tipo assim, vou lá, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou fazer o mínimo para a máquina continuar girando, mas não tem jeito, só que assim, se eu não fizer nada, no outro dia vai ter coisas acumuladas do dia anterior e aí você acaba ficando pistola. Exato, exato. É que é impressionante, assim, quando a gente tem uma tarefa. Depende do dia, né? Mas igual, tem dias que a gente tá mal. E a gente tem uma tarefa pra fazer, a gente, no momento, a gente sente dor. Não é, não é, Nossa, não é uma dor física, sei lá. Mas a gente foca no esforço. A gente não foca no, tipo, pô, mano, eu vou terminar essa demanda, vai dar uma sobre. Vai dar uma escoada, tá ligado? Aí eu vou ter um tempo livre. Mais ou menos isso, tá ligado? Tipo, vou assim, fazer antes pra ter um tempo livre, sabe? Então, eu comecei a observar isso. É, interessante seria que se a gente desse menos pesos pra essas coisas que a gente sente, sabe? nossa, Tipo, mano, muito. meio que tenho que fazer, vou levantar, não pensei, fui, tá ligado? Se a gente pensa demais, dependendo da frequência que a nossa mente tá ali no dia, ela vai focar na dor, entendeu? Se a gente tá num alto astral, que a nossa frequência tá numa frequência melhor, o primeiro pensamento que vai vir, pô, vou fazer minha demanda, porque depois eu vou ter um tempo livre, entendeu? Então isso baseia muito. Então, interpretar a frequência que a gente tá no dia é, é interessante porque a gente percebe também para onde tá indo nossos pensamentos. Qual que é o primeiro pensamento que vem? É o pensamento de dor ou o pensamento de recompensa, sabe? E tem dias que a gente tá mais no pensamento de dor, né? Sim. Faz total sentido. As coisas nesses dias, elas custam mais caro, né, parece. Principalmente para você começar. Parece que custa mais para você começar a fazer e tal, mas
É igual às vezes, por exemplo, o dia de faxina aqui em casa, tá ligado? Tem o dia de faxina, mano, eu levo isso meio como o dia da faxina, tipo, é o dia da faxina. Só que tem dia que da faxina que eu tô com bagaço, tá ligado? Eu falo, mano, não tá foda, velho. É E foda. assim, um bagulho que talvez eu levaria menos tempo pra fazer, acaba levando mais tempo, só que eu faço. Só que o que eu faço? Tipo, nesses dias eu vou lá, faço alguma coisa, executo alguma coisa, e sento, mano. Sento, dou uma distraída tal. Aí eu vou lá, faço outra coisa. Por mais que eu não queira fazer, tá ligado? Eu tô fazendo meio que me obrigando, mas eu sei que eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, tipo assim, que nem, geralmente eu faço de sábado. Geralmente não, eu faço de sábado. Aí vai chegar no domingo, vai ser um clima de frustração, porque, pô, velho, eu vou olhar, a casa não vai estar limpa, e eu vou pensar, pô, vou ter que fazer isso em algum momento, porque senão vai acumulando mais ainda. E é uma coisa que eu percebo que custa muito, velho, começar a fazer. Mas depois que a gente começa também, meio que você Corpo já liga, né? o corpo liga, mano. Aí você vai meio que no automático e vai embora. Mas é o ato de ficar pensando muito, cara, antes. É, refletindo demais pra ver se Se você você vai, assim. sentar no sofá e ficar pensando, mano, é essa fita É, de fazer. Tipo, começa, bora, vamos fazer, tá ligado? é Então, é igual lavar louça, mano. Pô, mano, lavar louça é foda. Tipo, a é gente é em chato. dois aqui em casa, tá ligado? Então, meio que dá uma acumulada rápido em louça. Então, tem que mexer, porque senão fica feio o bagulho. E, mano, às vezes sem vontade eu já pego o primeiro prato e já começo a esfregar, tá ligado? Tá no terceiro prato, mano, Sim, mano. pronto. Eu Já vai que vai. já tô É na isso mesmo. metade da louça, então tá suave. Mas o Mano, começar é foda. falar em louça, o segundo melhor investimento que você vai fazer na sua casa vai ser uma máquina de lavar louça, pode ter certeza. Cara, o primeiro, a gente precisava comprar uma máquina, por isso que a É, gente então, comprou exato, uma. porque o primeiro foi a máquina, né? Exato, exato, mas o lavar louça tá no segundo top. É chato, mano, tô ligado, é chato. Cara, mano, louça é um negócio que suja muito rápido, velho. Uhum, Muito rápido, ainda mais quando você pega um dia pra cozinhar cheio de panela. sim. Pô, Uma das vantagens de trabalhar na Colormac é que eu não precisava lavar minha louça. Lá já ah, tinha lá. Não precisava nem cozinhar, tá ligado? Isso é sim, mano. foda, mano. Isso é É, foda. esse é um benefício tremendo, né? É igual tem um amigo meu que tá trabalhando é um amigo assim, um colega, tá trabalhando na Nestlé, e ele fala, mano, uma das melhores coisas é que tipo, a refeição é excelente, e a comida é boa, e tem comida à vontade, e tem boi, né, velho? A comida é um negócio que pesa, né? Cara, isso e é bom porque cada dia é um dia diferente, aí tem uns É. docinhos. Pô, mano, Você não tem que ficar em casa você não vai fazer isso, mano. Isso que eu ia falar. Você não tem que ficar pensando, tipo assim, todo dia. Que nem em casa, você teria que todo dia pensar no cardápio. Lá não, mano. Lá o bagulho tá pronto. Não, E todo e mundo. são refeições que dá um trampo fazer, tá ligado? Sim, sim, Então não imagina. é que, você é preguiçoso. Não, lógico que é muito mais fácil eu pegar um bife, descongelar e fritar, tá ligado? Mas Sim, aí eles têm o lance do molho que eles fazem, tá sim. ligado? Aí tem uns tomatinhos. Mano, é zica, é restaurante o negócio. É massa. É massa. É, mano. Pô, nosso vídeo teve 90 visualizações já. Ah, da No, hora, mano. Boa. No no YouTube, YouTube? o piloto. Caramba, eu não vi isso, cara. Não, velho, eu acabei de olhar. Caramba, Eu, achei bastante, viu? eu achei bastante também, mano. Achei bastante. Com Caramba. certeza. Eu preciso entrar lá depois pra ver se teve algum feedback, tal, pra eu comentar e tudo mais. 90 visualizações em 10 dias, cara. Legal. Entre cavalheiros, tá ligado? Aceitas? Aí ele, aceito. Aceitos. Aceito. Aceitos. Quer colocar na sua caneca? Aquele fundo que você fez não aparece no celular, né? No mobile. No YouTube Mobile. Ah, Não, legal! eu fiquei de cara. Eu fui lá olhar agora e não aparece. Só Pergunta, hein? aparece o nosso logo só. Aham. Super A chat. gente teve o Rafael Ah! 4.0. comentou e eu sou o Marcos Costa. Quem que é esse? Ah, Não mano, sei, que mano, não perfeito. conheço. Parabéns, Léo. Excelente comentou ideia. aqui, ó. Excelente ideia. Manda, Precisava manda. dar uma. É bom dar uma movimenta, uma resposta, né? Tipo, é É, resposta, exato. Deixa eu ver se eu tô logado aqui. Ah, eu tô se tiver logado. logado, pode. Que legal, mano. Ô, seguinte, já vamos postar esse aqui agora. Já tô com ele pronto. Cadê Esse o qual? Murilo? Vamos fechar esse aqui pra gente já postar? Qual? Qual? Esse aqui que a gente tá conversando agora. Só vou reduzir o começo lá. Ah, sim, com certeza.
Demorou? Então vamos finalizando a nossa mais uma transmissão aí. E como que é? Essa é apenas Essa a é nossa a opinião. nossa opinião. Questione-se. Questione-se. Show, meus irmãos. Tenham uma excelente noite, então. A gente vai se falando. Fechou, tamo junto. Valeu, gente. Eu vou postar Tchau. esse aqui então, já exportei o